Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Equaciona. Sou o professor Paulo Pereira e neste vídeo estou iniciando um curso novo aqui no canal, que é o curso de matrizes. Eu espero que você goste. E se isso aconteceu, já sabe, deixa o teu curtir para mim aqui, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola aqui. Toda semana tem vídeos novos, beleza? Vem comigo, vamos lá pessoal. Muito bem. Matrizes. Bom, o que é uma matriz? Nada mais é do que uma tabela. Sabe, uma tabela normal que expõe os elementos em linhas e colunas. Tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, por exemplo. É um tipo de matriz, tá certo? Então, uma matriz é uma tabela que dispõe os elementos em linhas e colunas. Por exemplo, aqui eu tenho duas matrizes, uma matriz A e uma matriz B. A matriz A é formada pelos elementos 3, 1, 0 e menos 4. Então, olha aqui, ó, a primeira linha, a segunda linha dela. Aqui a gente tem a primeira coluna e aqui a segunda coluna, tá vendo? Na matriz B, eu tenho os elementos 3, 0, 2, menos 1, 7, 5. Então, a primeira linha aqui, a segunda aqui, a terceira linha, a primeira coluna e eis aqui a segunda coluna. Repara uma coisa importante, eu utilizei letras maiúsculas para representar a matriz e sempre você vai ter que utilizar letras maiúsculas, tá bom? Você pode utilizar aqui o parênteses ou o colchete, você escolhe o que você quer, tá? Que você quer utilizar. Muito bem, ordem de uma matriz. A ordem de uma matriz diz respeito ao número de linhas e colunas que ela vai ter, tá bom? Pode ser chamado de tipo também. Então, a ordem de uma matriz com n linhas e n colunas é m por n. Isso aqui é como se fosse um x, tá bom? A gente vai falar m por n. Vamos ver essas duas aqui? Então, essa aqui, como a gente viu, tem duas linhas e ó, duas colunas também. Então, é uma matriz 2 por 2. Eu vou escrever assim, ó. 2 por 2. A B, ela tem 1, 2, 3 linhas, 1, 2 colunas, então é uma matriz 3 por 2. E aí você, por gentileza, não esquece o número da frente sempre é o de linhas que ela vai ter. O de trás sempre é o número de colunas. Beleza? Então, 3 linhas e 2 colunas nesse exemplo B aqui. Show? Vamos ver aqui agora, pessoal, algumas classificações, alguns nomes de matrizes, tá bom? Matriz unitária, o nome é muito sugestivo. Ela vai ter um elemento só. Nesse caso, então, é como a gente pode dizer que ela tem uma linha e uma coluna, tá? Matriz linha, como o nome já propõe para a gente, ela vai ter somente uma linha, certo? Essa aqui, então, ela tem uma linha e tem, ó, 1, 2, 3 colunas. Matriz coluna, olha aqui, ela tem uma coluna só, tá bem? Matriz retangular. Quando que uma matriz é retangular? Quando o número de linhas e o número de colunas for diferente. Essa aqui, por exemplo, tem duas linhas, 1, 2, 3, 3 colunas. É uma matriz de ordem 2 por 3. Número de linhas 2, número de colunas 3. Ou seja, são diferentes, matriz retangular. A matriz quadrada, aí ocorre em que situações? Quando o número de linhas for igual ao número de colunas. É o caso aqui, ela tem 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Ou seja, essa aqui é uma matriz 3 por 3. Show? Beleza? Sobre a matriz quadrada a gente vai falar um pouquinho mais logo à frente aí, um pouco mais à frente no vídeo, beleza? Vou dar uma atenção especial porque é uma matriz importante. A matriz quadrada, nem tanto. Só vou apagar o quadro e vou seguir aqui no conteúdo. Prontinho, pessoal. Quadro apagado. Vem comigo. Elementos de uma matriz. Muito bem, gente. Você deve sempre utilizar letra minúscula para representar o elemento de uma matriz. Associado a essa letra minúscula, você vai colocar a posição que esse elemento se encontra.
da seguinte maneira, olha só. Então eu vou utilizar aqui, ó, tipo uma letra A. E aí aqui eu vou colocar a linha que esse elemento se encontra. Eu vou botar aqui a linha, eu vou chamar de I. E logo depois eu coloco a coluna que esse elemento se encontra. Eu vou chamar a coluna de J, tá? Então esse I é a linha que o elemento se encontra, tá? E esse J é a coluna a qual o elemento se encontra. Beleza? Tranquilão? Eu dei um exemplo aqui de uma matriz A de 3 linhas, 1, 2, 3, e 3 colunas, 1, 2, 3, tá vendo? Então, por exemplo, esse cara aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, eu vou chamá-lo de 1, 1. Esse é o A, 1, 1. Tá vendo? Esse cara aqui, ele também está na primeira linha, só que agora ele está na segunda coluna. Por isso, ele é o A, 1, 2. Tá vendo? Tá conseguindo perceber isso? Esse terceiro elemento aqui, ele também está na primeira linha, só que agora ele está na terceira coluna. Então ele é o A, 1, 3. Certo? Linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 1. E assim para os demais. Esse aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo qualquer aqui dentro. Então significa que ele está na linha 2 e na coluna 3. Então não é difícil você fazer essa associação. Beleza? Ficou claro? Tranquilão, né? Vamos fazer um exemplo. Dada a matriz A, eis aqui uma matriz de 2 linhas, 1, 2, e 2 colunas, 1, 2. Calcular A1, 1, mais A2, 2, menos 2 vezes A1, 2, mais 3 vezes A2, 1. E aqui uma observação. Fica um pouco chato a gente ficar falando A1, 1, A1, 2, então a gente tem a liberdade de falar simplesmente A11, A12, A13, A21, A22, A23, beleza? Mas você sabe que, por exemplo, quando eu falo A23, não tem nada a ver com o número 23, mas sim com a posição do elemento, que é na segunda linha e na coluna 3. Show? Mas a gente tem essa liberdade de falar assim, fica um pouco mais prático. Então aqui eu quero calcular o A11 mais o A22, menos 2 vezes o A12, mais 3 vezes o A21. Vamos começar identificando então, aqui ó, quem seria o A11? Ou seja, quem está na primeira linha e na primeira coluna? É esse carinha aqui, ó, linha 1, coluna 1. Certo? Vamos ver quem é o A12, que eu vou precisar aqui, ó. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. É o 0. Vou precisar do A21. A21, linha 2, agora linha de baixo. Coluna 1. Linha 2, coluna 1. Eis aqui, menos 3. E o A22 é o cara que encontra-se na linha 2 e coluna 2. Esse aqui, né? Linha 2, coluna 2. É 5. Agora é só fazer uma mera substituição, tá, gente? Vamos fazer A11 em 1 mais o A22, 5. Vou seguir aqui, ó. Menos 2 vezes o A12. Quem é o A12? 0. Mais 3 vezes o A21. Quem é o A21? Menos 3. 3 vezes menos 3. Tem que usar um parênteses, né? Aqui eu fiquei com 1. Mais 5. 1 mais 5, 6, né? Deixa eu botar direto. Deixa eu apagar aqui rapidinho. 1 mais 5, 6. 2 vezes 0 é 0, então fica menos 0. E 3 vezes menos 3 dá menos 9. Esse 0 morreu, vai ficar só o 6 com menos 9, que é menos 3. Tá aí. Beleza? Tranquilo? E para fechar esse vídeo, que é só o primeiro, aqui eu estou falando só dos fundamentos das matrizes. Vão ter uma sequência de outros vídeos aí, beleza?
matriz quadrada e suas diagonais. Eu dei um exemplo de novo de uma matriz 3x3. Inclusive, aproveito para falar, pessoal, para não precisar ficar falando matriz 2x2, matriz 3x3, matriz 4x4, quando ela for quadrada, número de linhas igual ao número de colunas, eu vou falar simplesmente matriz de ordem 3. Que você sabe, então, que tem que ter 3 linhas e 3 colunas. É o meu exemplo aqui. Essa é a matriz, então, quadrada, né? De ordem 3. Beleza? Tem 3 linhas, 1, 2, 3 e 3 colunas. 1, 2, 3. Show! Vou definir aqui a diagonal principal, que é essa aqui, ó, composta por esses elementos, A11, A22 e A33. E a diagonal secundária, que aí vai ser essa aqui, ó, composta, nesse caso, pelos elementos A13, A22 e A31. Para você não esquecer, você pode imaginar da seguinte maneira. Começando de cima, a principal é a que vai. Ó, vai para frente, tá certo? E a secundária é a que volta. Com isso, você acaba, então, memorizando qual é qual de uma maneira um pouco mais simples. Show? Tranquilão? Beleza? Uma observação. Perceba que na principal é sempre os elementos cujo número da linha é igual ao número da coluna. 1, 2, 2, 3, 3. Tranquilaço? Show. Uma observação. O traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos da diagonal principal. É uma definiçãozinha. A gente chama de traço de uma matriz quadrada a soma dos elementos da diagonal principal. Exemplo, qual é o traço dessa matriz? É uma matriz quadrada, tá vendo? De ordem 2, concorda comigo? 2 linhas e 2 colunas. Diagonal principal, começando de cima, é a que vai. Então, essa aqui, ó, para frente. O traço é a soma desses dois carinhas. Vou chamar aqui de T, traço. Então, é 2 mais 3, que no caso é 5. Beleza, galera? Tranquilão? Espero que você tenha gostado, sobretudo entendido. Esse é só o primeiro vídeo. Continua comigo na playlist. Segue aí que você vai, com certeza, entender tudo sobre matriz assim que quero. Tá? Tamo junto. Um abração. Tchau, tchau.